Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o recado que o Lauro Jardim deu para o Alexandre de Moraes, hein? Olha só, recado. Lembra que essas coisas, sempre que sai em jornal assim, é muito recado de um para o outro nessa história, né? Ministros do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Saiu na coluna do Lauro Jardim. O que é isso? Lembra a briga que está havendo lá na primeira turma. O Alexandre de Moraes tá puto com todo mundo porque o pessoal abandonou ele, tá querendo deixar ele levar a culpa de tudo, não sei o que lá. E ele então chamou todo mundo para ir no barco com ele. Então agora o negócio é o seguinte, vamos todo mundo junto para Magnitsky, né? E o pessoal não está querendo ir, né? E ele está insistindo nessa votação. O que está acontecendo nesse momento? Tem um monte de juiz na primeira turma querendo que o Alexandre de Moraes sozinho volte atrás da prisão do Bolsonaro, que ele próprio volte atrás, porque aí não precisa votar na primeira turma isso, né? E aí o Alexandre de Moraes, não, vamos todo mundo e coisa e tal o pessoal dizendo que não, que vai ser 4-1 a favor da prisão do Bolsonaro, mas eu já falei para vocês, todo mundo concorda no STF, porque todo mundo no STF quer ver a prisão do Bolsonaro, não tenha dúvida, né? Mas todo mundo concorda que tem que votar a favor da prisão do Bolsonaro. Mas ninguém quer ser a pessoa que vai votar, né? Porque a pessoa que vai votar, a chance de levar a Magnitsky é muito grande, né? E aí estão dando a dica. Estão falando para o Alexandre de Moraes, Xandão, que vai acontecer isso, meu amigo, tu vai perder essa votação. Esse processo todo vai dar ruim, né? Olha a dica que eu estou dando aqui para você. Volta atrás com esse negócio da prisão do Bolsonaro, ou então vai dar ruim essa votação na primeira turma. O problema é que o efeito disso é basicamente o mesmo, né? É menos explícito se ele voltar atrás, mas se ele voltar atrás sozinho agora, ele fica desmoralizado do mesmo jeito, e ele não quer. O Alexandre de Moraes está definido a botar o preço pela prisão de Bolsonaro. Todo mundo quer a prisão de Bolsonaro, mas ninguém quer pagar o preço, né? Então agora, ou vocês pagam o preço, ou não vai ter prisão do Bolsonaro. Acho bastante razoável essa colocação. Essa notícia foi sugerida por My Baby Wow, Mentira, Ninguém Sugeriu Nada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o recado do Lauro Jardim. Lauro Jardim, vocês sabem, tem bastante conhecimento lá dentro dos círculos políticos de Brasília, né? E tipicamente quando ele publica alguma coisa assim, é tudo recado, né? Aqui, ó, um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo, relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas, né? Ou seja, o que os ministros estão falando? Cara, é uma coisa terrível, bicho. Aqui, ó, tá aqui. Ó, sanções de Magnitsky que transformam o cotidiano de Alexandre de Moraes. Bloqueios, viagens e isolamento financeiro. Ele diz que não tem nada, que não está acontecendo nada com ele, mas ele está sendo afetado sim, e os outros ministros sabem. E não é só a questão de você ser afetado diretamente financeiramente. Isso seria muito ruim, mas isso se dá um jeito. Usa a conta do filho, usa a conta da esposa, né? Isso se dá um jeito. O problema é a mácula que fica na vida do sujeito, né? O cara vai ficar marcado como alguém que foi sancionado internacionalmente, né? Por mais que o pessoal lá na Europa, a esquerda europeia, a esquerda americana, esteja falando, não, que é um absurdo Trump fazer isso, não tem lógica. Lembra, para decretar a colocação de uma pessoa na lei Magnitsky, tem todo um processo lá nos Estados Unidos, um monte de prova foi juntado, um monte de dossiê foi juntado, um monte de informação tem lá, e isso fica disponível. Então, ou seja, fica uma mácula na biografia dessas pessoas, né? E nessa altura da vida, veja, o cara quando chega a juiz do STF no Brasil, seria o topo da carreira de direito no Brasil. Qualquer advogado sonha de um dia chegar lá, né? Não é fácil. Pouquíssimos conseguem, né? Então, tipicamente, a pessoa que chega a ministro do STF é o topo da carreira. E aí o pessoal vai estar jogando a sua biografia no lixo com essa brincadeira. Mas isso aqui é meio que óbvio, todo mundo já sabia disso, não tem nenhuma coisa, né? E lembra, o pessoal está falando aqui nas sanções como mudaram a vida do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, por exemplo, não está planejando viagem nenhuma agora por perto, porque não apenas ele tem problemas aqui no Brasil, mas se ele viajar, ele pode ter problemas ainda maiores, né? Porque lembra que qualquer transferência de dinheiro, né, passa pelos americanos. Então, mesmo que ele vá, sei lá, para a Europa, ou vá para a China, ou vá para qualquer outro lugar do mundo, ele vai ter problemas com transmissão de dinheiro com uso de conta corrente lá fora. Então, ele está numa situação delicada. A gente já falou aqui que os cartões de crédito dele já foram cancelados, né? Ele ainda deve ter cartão de débito e coisa e tal, mas aí é aquele negócio, cartão de débito brasileiro dificilmente funciona lá fora. O que funciona lá fora é cartão de crédito, né?
Enfim, ele falou que não tem nenhum bem nem conta nos Estados Unidos, no nome dele certamente não tem, o que ele tinha ele trouxe para o Brasil de volta, eu falei isso aqui no meu canal, né? Era pouca coisa que ele tinha investido lá no BTG Pactual de Miami, ele trouxe para o Brasil, mas isso que ele tem no nome dele, né? E aí que está a questão da esposa de Moraes, como eu falei para vocês, acho pouco provável que ela entre na lista, mas o mais provável é que ela seja incluída como auxiliar do Alexandre de Moraes, ou seja, que ela também seja sancionada dentro da sanção do Alexandre de Moraes, né? E aí ele coloca aqui que é a rotina de isolamento. Não só isolamento financeiro e de viagens e coisa e tal, como as pessoas começaram a evitar o Alexandre de Moraes, né? Porque é lógico, você não quer aparecer na foto com um cara mais, né? O Alexandre de Moraes virou uma pessoa tóxica. É por isso que ele está fazendo tanta questão de botar esse negócio para votar na primeira turma. Para chamar o pessoal, olha só, vamos todo mundo junto ou não vai ninguém. Ou então eu vou desistir dessa porra. Porque se realmente, na votação da prisão preventiva do Bolsonaro, essa prisão preventiva cair, aí, meu amigo, a situação fica complicada para ele terminar esse processo contra o Bolsonaro, né? É lógico que a esquerda continua muito querendo que vá em frente. Aqui tá aqui o Lula dizendo, olha só, STF não tá dando a mínima para o que o Trump está dizendo, afirma Lula. Ô Lula, eu não sei não, Lula. Eu sei que da boca para fora, né, eles estão falando que não tem nada a ver, não, que jamais. Soberania! Jamais vamos abaixar a nossa soberania e coisa e tal, mas no final das contas tá todo mundo com medo dessa história, tá todo mundo querendo ficar de fora nisso daqui, né? E esse recado do Lauro Jardim, obviamente, é um recado dos ministros para o Alexandre de Moraes. A gente já falou no vídeo de ontem que vários ministros do STF estão pedindo para o Alexandre de Moraes voltar atrás com a prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque aí eles não precisariam votar isso na primeira turma e daí não precisaria ninguém se colocar na lista da Magnitsky, né? Então, tá todo mundo pedindo para o Alexandre de Moraes tirar ele próprio a coisa. Só que o Alexandre de Moraes, como eu falei no vídeo de ontem, não quer isso. Ele quer exatamente cobrar desse pessoal, porque ele está se sentindo traído. Ele deve ter sentido isso do pessoal se afastando dele. Um monte de gente se afastou dele nesse momento, né? Ninguém quer ficar do lado dele. Tirando o Gilmar Mendes, que não tem jeito, porque o Gilmar Mendes até é basicamente o pupilo. Um é pupilo do outro ali, não sei quem é que manda nessa relação homossexual ali, mas um é com o outro ali tirando ele, os outros todos até defenderam o Alexandre de Moraes, até falaram, não, que absurdo, não sei o que lá, e coisa e tal, mas, né, como a gente falou no vídeo de ontem, né, todo mundo concorda que tem que manter a decisão de prisão domiciliar do Bolsonaro, que ela tem que manter, se não manter, fica muito feio para o Alexandre de Moraes, explicita ou racha, não sei o que lá. Tá, mas e aí, quem é que vai votar? Ninguém quer votar, aí que tá o problema. Esse é o recado que o Lauro Jardim tá dando aqui, muito provavelmente em função de ministros do STF da primeira turma, que estão todos apavorados com essa possibilidade. Então eu tô falando pro Alexandre de Moraes, ó, Moraes, o negócio é o seguinte, se tu botar isso para votar na primeira turma, vai cair. A gente não vai votar a favor disso, não. Vamos dar um jeito, vamos falar, igual o Fux falou, né? Não que a soberania acima de tudo, não sei o que lá, e jamais iremos recuar na nossa missão de fazer justiça no Brasil, mas olhando os precedentes aqui no Brasil, realmente essa prisão foi ilegítima e não pode ser isso não, vou votar contra, né? Exatamente o que o Fux fez, os outros vão fazer também. E aí você tem ali, como eu falei para vocês, tem o Dino, o Zanin, a Carmen Lúcia e o Fux. Então você já tem um voto a favor, que é o voto do Alexandre de Moraes, um voto contra, que é o voto do Fux. Agora, você tem 3 votos aí que você não sabe para que lado que vão. Quem tiver 2 desses votos ganha. Então, Carmen Lúcia e Zanin, eu acho que provavelmente são os 2 mais propensos a votar com o Fux, votar contra a prisão do Bolsonaro e assim livrar Bolsonaro. O Dino estaria mais propenso a votar com Alexandre de Moraes, mas ninguém quer votar. Né? Lembra que o Dino ontem falou sobre o absurdo que é a embaixada ficar monitorando juízes e não sei o que lá, que não pode? Por quê? Porque deve ter conversado com a Carmen Lúcia, deve ter conversado com o Zanin, eles falaram, olha só, Dino, eu não vou votar isso não, cara, se você quiser votar aí, boa sorte. Eu não tenho condição, não, nessa altura da minha vida, imagina acontecer isso no estágio da minha vida, isso, pô, ninguém quer uma coisa dessas, né? E, evidentemente, é o que eles estão dando no recado aqui. O Xandão, é melhor você tirar o Bolsonaro tirar a prisão domiciliar do Bolsonaro, voltar ao plano original de condenar ele só quando concluir o processo, porque senão vai falhar tudo, não vai rolar nada, a gente vai voltar atrás nessa decisão, a gente vai votar contra para não entrar nesse negócio da Magnitsky, né? É o que eu falo para vocês, esse pessoal todo estava brincando, estava muito divertido brincar de político, né, pro STF, enquanto eles achavam que ninguém podia fazer nada. Não, porque a gente pode fazer o que quiser aqui, se fizer alguma coisa errada, beleza, fizemos coisa errada, mas e daí? Vou fazer o quê? Vou entrar na justiça? A gente que vai decidir mesmo, então pronto, foda-se. A gente faz o que a gente quiser aqui e acabou.
Quando começou a ter problema, amigo, imediatamente o pessoal peidou, cara. Impressionante realmente a coragem dessa turma, né? E, de novo, não acredita em Lula. O Lula tá dizendo que o STF não tá dando a mínima porque ele quer que o STF não dê a mínima, né? Ele deve estar falando pro pessoal do STF, vai lá, se ferra aí, meu amigo, se ferra aí pelo Brasil. Soberania, se ferrem aí pelo Brasil, né? Lula, vai chegar para você também, pode ficar tranquilo.